né? Na verdade, nós vamos ler 2 versículos. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia aí, lá em Timóteo, 2 Timóteo. 2 Timóteo 10. 2 Timóteo, desculpa, 4:10. Todos encontraram, amém? 2 Timóteo 4:9, né? Na verdade 4:9, fala assim, olha, procura vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Amém? Vamos repetir, procura vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me. Amém? Agora abra a tua Bíblia lá no livro de Romanos 12, 1, amém? Diz assim a palavra do Senhor: portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Não se amoldem, né? Ou não vos conformeis, em outras traduções, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se ou transformai-vos pela renovação da vossa mente ou do seu entendimento, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Nós já oramos, e o Senhor então falou comigo muito, dentro do livro de 2 Timóteo, essa carta de Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo, e falando assim: Timóteo, venha ter rápido comigo, porque Demas me abandonou. E Demas, ele era o companheiro, né? O companheiro ali de Paulo nas prisões, e a Bíblia menciona muito pouco de Demas, mas existe ali um fator muito interessante que Deus colocou no meu coração, enquanto eu li esse versículo, que fala a palavra abandonou. Demas abandonou, venha-me logo ter comigo. E o Senhor então me levava, né, nos dias de hoje, quando nós vamos até a casa do Senhor, nós aceitamos ao Senhor, nós caminhamos. A Bíblia fala assim que Demas, ele compartilhou em algum momento com Paulo, né? Ele caminhou com Paulo, mesmo ainda na prisão, né? E a passagem dele na palavra de Deus, ela é muito curta, mas fala que ele abandonou para estar no mundo, para deixar de servir ao Senhor e participar das coisas do mundo. E é tão engraçado, porque muitas das vezes nós, né, fazemos o mesmo. Nós abandonamos, ou temos algum momento da nossa vida que nós abandonamos as coisas de Deus, ou abandonamos aqueles profetas de Deus, ou aqueles homens e mulheres de Deus na terra, para servir as coisas deste mundo. E Paulo tem uma necessidade, porque ele já não é tão moço mais, e tudo indica que ele já tem ali, já está ali encerrando ali a sua caminhada, e ele tem as suas limitações, as suas debilitações, né, as suas fraquezas talvez, mas ele fala que ele foi abandonado, né? E o que mais acontece nos dias de hoje é que muitas das vezes as pessoas, elas vêm até a casa de Deus, elas recebem a presença de Deus, elas recebem o amor, o cuidado, o carinho dos homens e mulheres de Deus, mas que por algum motivo ela fala assim: olha, não dá mais, eu vou voltar para onde eu estava, né? Eu vou voltar para o mundo, e achando que no mundo ela vai encontrar alguma solução, ela vai encontrar algum refúgio, ela vai encontrar algum momento de paz, mas muito pelo contrário, ela só vai perder cada vez mais tempo, né? Eu sou prova disso, né? Algum tempo da minha vida eu me separei, eu me desviei, eu busquei outros caminhos, pensando que Deus não estava mais comigo, né? Que Deus não estava mais comigo, que Deus tinha acabado com a minha vida, acabado com a minha família no passado, acabado com toda a minha estrutura. E às vezes, querido, é tão interessante, porque nós pensamos e achamos que a culpa é de Deus, mas na verdade a culpa não é de Deus, né? A culpa ela é nossa, porque nós nos distanciamos de Deus. E pegarmos hoje na palavra de Deus, nós vamos ver que o prazer, o maior prazer que Deus tinha, era que a humanidade se curvasse e adorasse ao Senhor. Mas o homem, com as suas invenções, o homem com as suas ideias, com as suas ideologias, foram se afastando do Senhor, né? Mas Deus nessa noite te traz de volta, amém? Deus nessa noite te traz de volta, né?
Mas o que acontece? E quando nós caminhamos então, e Deus foi falando comigo e falando muito ao meu coração, e eu me recordo uma vez que eu estava em uma festa, né, não uma festa de pessoas evangélicas, num sítio, e essa pessoa me convidou para orar. Ela falou assim: Ailton, você vai orar? Era aniversário de uma amiga nossa, e acredito que nós cantamos um louvor, não me recordo bem, né, nessa ocasião direito a canção. Mas o que acontece? Se você cantar hoje um louvor dentro de um ônibus, todo mundo vai cantar com você, mesmo crente, não crente, independente de quem está ali, a pessoa vai louvar com você, ela vai cantar, né? Se você falar de Jesus, talvez aquela pessoa fale assim: olha, eu vou, eu já fui, ou eu estou, ou eu vou de vez em quando, né? E quando a pessoa ela chega nesse determinado ponto de afastar-se e voltar às práticas do mundo, né? É porque realmente ela não teve um encontro com o Senhor, né? E o que Deus ele quer de nós é termos um encontro verdadeiro, é poder realmente adorar ao Senhor, é poder se entregar diante dele. E é tão engraçado, irmãos, que Demas ele caminhou com Paulo, e eu posso imaginar que Paulo, como um grande homem de Deus, ele pregava, ele falava do amor de Deus, ele falava da palavra, ele tinha zelo, ele lutava, ele brigava, ele tinha o amor na vida dele, e ele expressava aquilo através das suas próprias atitudes, através dos seus próprios atos. E mesmo Demas caminhando com Paulo, ele não pôde absorver, né, filtrar, ele não pôde entender realmente qual que é o significado da vida dele, e simplesmente o abandonou. E assim eu fui falando com o Senhor, e Deus me levou lá em Romanos 12, né, que fala assim: olha, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Sabe, muitas das vezes, querido, nós precisamos realmente entender essa passagem, e entendermos que, se nós voltarmos na história antigamente, o sacrifício era através de um animal. E quando Jesus ele veio, o sacrifício deixou de ser através de um animal, ele passou a ser através das nossas vidas, como sacrifício de louvor a Ele, como sacrifício de rendição ao nome do Senhor, ao propósito do Senhor, à palavra do Senhor. Então, o tema da mensagem hoje, né, é transformados para fazer e experimentar a vontade de Deus. O que Deus ele mais quer da igreja é que nós viemos experimentar a vontade de Deus. E talvez se eu perguntar para você nessa noite qual é a vontade de Deus na tua vida, talvez você vai falar da tua vontade, né? Mas qual é verdadeiramente a vontade de Deus na nossa vida, né? Então Paulo fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis vosso corpo como sacrifício vivo, né? Aqui no original Paulo usou a palavra exortação, porém no contexto percebemos que ele tem um dom, né, um tom de pedido. Ele vira então para a igreja ali aos romanos e faz um pedido para ele: olha, rogo-vos, pois, irmãos, com misericórdia, com compaixão de Deus, que apresente o teu corpo como esse sacrifício. Ou seja, não é preciso mais apresentar um novilho, não é preciso mais apresentar um animal, nem ser imolado, não é preciso mais apresentar. Agora nós somos esse sacrifício vivo. E como sacrifício vivo, nós precisamos entender que nós precisamos ser totalmente entregues ao Senhor, através do louvor, através da adoração, através da palavra, né, através do entendimento da palavra de Deus. E ele então vira para a igreja e fala: rogo-vos, faz esse pedido, né, o vosso corpo. A Bíblia diz assim que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, nós somos morada do Altíssimo. Querido, existe um significado de nós estarmos aqui hoje, né? Existe um significado, existe um propósito nós estarmos na casa do Senhor. E o que Deus mais quer realmente é que nós reconheçamos isso, que nós somos esse sacrifício vivo, e que realmente possamos oferecer a Deus o melhor louvor. Amém? Deus nos traz essa atenção, né? Não se trata somente de um sacrifício de animais. Agora é você entrou na casa do Senhor, você se entregou ao Senhor de uma forma consciente, né, a Deus, né, a Todo-Poderoso, né? Essa pequena expressão fecha a porta para a religiosidade, né, no sentido negativo. A palavra religiosidade refere-se à preocupação meramente externa e teatral daqueles que realizam atos piedosos com o propósito de impressionar outros e conquistar seus aplausos. Quando nós entregamos a Deus, queridos, nós estamos preocupados com o que as pessoas vão pensar de nós. Quando nós entregamos a Deus, nós estamos preocupados com o que as pessoas vão achar do nosso novo estilo de vida,
né? É engraçado que eu não sei se vocês ou alguém já bebeu lá no passado, ou já frequentou muita festa, muitos bares, mas existe um ditado aí, quando você vai na igreja, a pessoa fala assim: olha, agora o Ailton, né? Agora fulano é de Jesus. Já escutaram isso, gente? Agora a gente não bebe, agora perdeu a graça. Eu gostava quando a Ailton bebia, né? Eu gostava quando fulano bebia, porque ficava alegre, porque ficava, né? E quando você muda a sua postura de vida, você começa então a entender que nem todos esses lugares no mundo é para nós. Nem todos esses lugares mais é convidativo para nós. Até mesmo porque nós passamos agora a sermos tidos como chatos, né? Como chatos. O Ailton agora não bebe, o Ailton agora não fuma, o Ailton agora não sai, o Ailton agora não trai, o Ailton agora não faz tanta coisa, né? Porque nós entendemos que agora nós somos esse sacrifício. E nós passamos agora a ter uma vida em Deus e com Deus, né? O pastor pregou há um tempo atrás falando sobre propósito. O quanto nós precisamos estarmos alinhados no propósito, nos planos de Deus. Quando foi na ministração passada, há 2 semanas atrás, ele pregou sobre jardim. Que nós somos esse jardim de Deus. Querido, Demas saiu da presença de Deus que estava sobre Paulo para voltar às práticas lá de trás, por achar que o prazer estava lá atrás. Mas a Bíblia fala para nós fazermos ao contrário, para nós experimentarmos a perfeita e agradável vontade de Deus. Nós precisamos ser esse sacrifício e entregar realmente a nossa vida ao Senhor e deixar que Deus, a partir de hoje, seja o centro dela. Querido, é tão bom quando nós entendemos isso. É tão bom quando nós entendemos. É tão bom quando nós estamos na presença de Deus, quando nós louvamos aqui na frente, quando nós cantamos, quando nós entoamos cânticos de louvor ao Senhor, quando nós nos rendemos, quando os nossos olhos enchem de lágrimas, de expressão, de gratidão a Deus pelo teu amor. Oh Deus, tu és lindo, Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso. Amém. E a palavra de Deus ainda vai dizendo, né, que nós somos esse sacrifício. Agora não precisa mais de um cordeiro, agora não precisa mais bolá-lo. E a Bíblia fala assim que agora nós entramos, nós tomamos essa decisão, nós viemos até a frente, nós falamos que aceitamos a Jesus, na verdade Ele nos aceita novamente, né? Mas o Senhor nos aceita novamente, então nós viemos à frente, né? Nós tomamos essa atitude de servir ao Senhor, nós tomamos essa atitude de querer mudar a nossa vida, nós tomamos essa atitude de sermos nova criatura em Cristo, né, em dizer também, em declarar que a nossa vida, né, que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, né, e nós então entendemos, né, apresentamos a Deus como uma decisão de mente, ninguém chega, queridos, até o banco, te pega e traz no altar. O Espírito Santo, ele toca no teu coração, ele te traz aqui como uma decisão, uma escolha sua, uma escolha nossa, de cada um de nós. E isso é um ponto, e é um passo que nós tomamos, né? Decidimos que vivemos para Ele, o que se é possível por meio dEle, mas que também não aconteceria sem a participação da nossa vontade. É vontade sua, é vontade nossa estarmos aqui. O pastor me convidou para estar pregando, é vontade do pastor estar aqui, é vontade de Deus, mas também brotou a vontade dentro do meu coração em ser usado por Deus como um instrumento de louvor para Ele. Amém? Mas a Bíblia fala assim, olha, mas não vos conformeis com este século. Qual século é esse? Mas não vos conformeis. Querido, existe uma preocupação no coração de Deus, né? Jesus, quando ele ora ao Pai, para os seus discípulos, ele fala assim: Pai, eu não peço que tire-os do mundo. Não é necessário nós sairmos desse mundo, mas é necessário, aonde nós estivermos, nós entendermos que nós ainda somos esse sacrifício. Querido, Deus não vai colocar uma capa protetora visível, onde as pessoas vão ver e vão falar assim: olha, eu não vou mexer com você. Mas as pessoas vão ver em você, em mim, em nós, a glória de Deus aonde nós estivermos. E essa graça de Deus, esse amor de Deus, é a presença de Deus em nós, independente aonde nós estivermos. O Espírito Santo então traz: não vos conformeis com este mundo, não vos conformeis com este mundo, né? Em outras palavras, né, não nos amoldeis, né? Falamos também sobre molde, né? O que tem sido referência lá fora para nós que estamos aqui dentro? O que tem sido referência para você lá fora? Esses dias a Juliana foi numa palestra de coach. Acredito que deveria ter umas 3.000 pessoas lá. E quando terminou, ela entrou dentro do carro e eu falei assim: olha,
eu tenho certeza que o que você ouviu é o que você já sabe. E ela falou assim: olha, mas ele fala muito de Deus, ele fala muito disso, ele fala muito daquilo. Muito bom. Mas existem coisas, querido, lá fora que a gente já sabe, e que o Espírito Santo de Deus já revelou também para nós, mas nós não tomamos posição, porque nós muitas das vezes não queremos. E assim também é a palavra de Deus. Existem lugares que Deus vai te levar, não para ser como vergonha, mas para ser como um canal, um instrumento de Deus. Esses dias eu estava sentado na sala com o meu diretor lá do consórcio, e ele começou a falar algumas coisas comigo, e meus olhos começaram, eu sou muito chorão para determinadas situações, e meus olhos começaram a encher de lágrimas, e ele falou assim: Ailton, você é um menino muito bom. Eu falei: poxa, menino com 43 anos. Ele falou assim: você é um menino muito bom. Eu falei: é mesmo? Ele falou assim: é, você é um cara diferente. E aquilo ali entrou dentro do meu coração para a glória de Deus, mas me deixou muito feliz. Sabe por quê? Porque o mundo lá fora tem as expertises deles, né? Mas o que convence, sabe, é o Espírito Santo de Deus, sabe? E é muito gostoso quando as pessoas, elas conseguem detectar a presença de Deus em nós. Isso é muito bom, não para satisfazer o ego, mas para a gente entender que nós estamos sendo um canal, um instrumento na mão de Deus, e sendo usado por Ele, sabe? O que Deus mais quer é nos usar, querido. O que Deus mais quer é nos usar. Nós estivemos no monte há um tempo atrás, e Deus trouxe uma palavra no meu coração, em fazer menção ao nome de Jesus. Nós precisamos fazer menção ao nome de Jesus. Aonde nós estivermos, nós precisamos fazer menção ao nome de Jesus. Eu falei aqui outro dia, não me lembro, não me recordo para quem, mas eu peguei alguns dias trabalhando em aplicativo, e eu falei muito com minha esposa: todas as pessoas que entraram dentro do meu carro ouviram falar de Jesus. Todas, mesmo não querendo. A Juliana fala que eu dirijo muito devagar, né? Eu fico dirigindo muito devagar. Mas todas as pessoas, todos os lugares que nós formos, nós precisamos falar sobre Jesus. Porque quando nós falamos de Jesus, o nosso trabalho vai bem, a nossa casa vai bem, a nossa vida vai bem. Não que nós não vamos passar por dificuldades, mas toda a nossa estrutura, ela está sendo regada com a palavra de Deus quando nós falamos e fazemos menção ao nome de Jesus. Vocês compreendem? Amém? O que Deus ele quer fazer nessa noite é transformar realmente a nossa vida, é mostrarmos para nós que o molde lá fora não nos pertence mais, né? E o que eu vejo hoje, o mundo, ele para não bastar, né, aqueles que saem do mundo e por motivos, né, por alguns aplicativos, o mundo vem até nós. Já notaram isso? Né? Hoje você abre o celular, você vê basicamente o mundo inteiro, né? Quando você abre algum aplicativo, quando você abre a rede social. Então, para não bastar lá fora, o mundo ainda vem até você, até nós. E nós precisamos realmente entendermos que nós somos esse sacrifício vivo, esse sacrifício de louvor diante do Senhor, né? Às vezes eu entro dentro da igreja, ou às vezes eu vou em algum lugar, e às vezes eu começo a tocar o violão, e eu vejo que existem pessoas que estão longe, estão com a cabeça longe, estão com o coração longe, e aquilo me dói muito, porque eu não consigo falar de Jesus sem me emocionar. Eu não consigo tocar uma canção sequer sem me emocionar diante dele. Porque quando eu lembro uma fase que eu tive na minha vida, para quem não me conhece, não sei se vai dar tempo de falar, né? Há um tempo atrás da minha vida, eu tive uma turbulência muito grande, né? E só quem já passou por isso sabe, aonde eu quase morri, né? Eu quase morri. Eu tive entrei num período de depressão muito grande, muito forte, em uma situação que aconteceu comigo onde eu morava, né? E eu fiquei muito fraco espiritualmente, fiquei muito triste mesmo, né? A ponto de querer sumir desse mundo, acabar, destruir literalmente com a minha vida, né? Mas eu estou aqui, para a glória de Deus. Eu lembro quando eu cheguei na UPA, queridos, eu olhei assim, acordei, eu estava inconsciente, eu acordei, e eu perguntei qual que era o nome do médico, e ele falou assim: meu nome é Dr. Tiago. E eu apaguei de novo, desmaiei, acordei 2 dias depois, todo sujo, de carvão, uma loucura, e eu perguntei para a enfermeira assim: cadê o Dr. Tiago, um jovem muito bonito? Eu falei assim: cadê o Dr. Tiago? E ela falou assim: olha,
não existe e nem nunca teve Dr. Tiago aqui nesse hospital. Eu falei assim, mas não pode, o médico me atendeu, eu estava na cadeira de roda. Ele falou assim, olha, não existe Dr. Tiago, né? Nunca teve nenhum Dr. Tiago aqui dentro do hospital. Aí eu fui, desmaiei de novo, eu não aguentei, eu fui acordar 2 dias, não, aí eu fui sendo medicado, né? Mas até hoje eu guardo essas palavras, isso é um testemunho, depois eu vou estar contando para os irmãos com mais detalhes, né? É por isso e por várias outras coisas que quando nós louvamos a Deus, nós precisamos ter a consciência que nós fazemos realmente para Ele, amém? Mas Deus, Ele fala, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, né? Segundo a linguagem bíblica, a renovação da mente acontece quando nós nos despimos do velho homem. Querido, é importante nós entendermos e nos despirmos desse velho homem que habitava em nós, né? Que habitava. Um dia eu vi um pregador pregando a palavra de Deus, ele falou assim, que nós não conhecemos a força que temos, mas nós não conhecemos daquilo que nós somos capazes também. Nós precisamos controlar e domar esse velho homem, para que ele não venha renascer, né? Nós precisamos estar realmente com a nossa mente renovada no Senhor, firmadas no Senhor, porque senão nós vamos fazer igual Demas, nós vamos caminhar diante daqueles que estão buscando ao Senhor, mas por algum motivo muito bobo nós vamos deixar e não voltaremos mais. A Bíblia não menciona se ele voltou para a presença de Deus. A Bíblia menciona que o filho pródigo voltou, ele saiu, mas ele voltou. Mas Demas a Bíblia não menciona. Amém? Glória a Deus. E vós renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais de todo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Efésios 4, 23, 24. E vos vestistes do novo homem, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Nós precisamos então, querido, permanecermos com a nossa mente renovada no Senhor. Nós só vamos poder compreender os planos de Deus, nós só vamos realmente poder compreender, né, o propósito de Deus, nós só vamos poder compreender que nós somos templo do Espírito Santo quando nós renovarmos. Paulo ele ainda fala sobre a mente de Cristo. Nós precisamos ter a mente de Cristo, é pensarmos realmente como Ele, é agir verdadeiramente como Ele, é buscar verdadeiramente cuidar do nosso coração, cuidar da nossa mente, é buscar realmente nos despojarmos diante do Senhor, com tudo aquilo que nós temos, da forma que nós somos, e deixar que o Espírito Santo de Deus, a partir de hoje, conduza a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Eu já estou finalizando. Aleluia, né? Para que nós experimentamos, né? Qual seja a boa, perfeita e agradável de Deus. Existe uma condição aqui, queridos, para nós, existe uma condição para nós experimentarmos uma boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Está aqui no texto, para nós experimentarmos tudo aquilo que é do Senhor, para nós sermos usados por Deus, para nós deixarmos Deus falar, para nós termos essa conexão com o Senhor. Nós precisamos realmente ser esse sacrifício de louvor a Deus. Domingo a Raíssa estava ministrando o culto e ela começou a cantar uma canção e eu fui totalmente, literalmente tomado pela presença de Deus. E a Juliana já fica, me puxa para um lado, me puxa, que eu começo a adorar a Deus no corredor e eu vou lá atrás, eu venho para frente. E eu encostei naquela parede, eu comecei a chorar diante de Deus, porque tamanho é a presença de Deus, querido. O primeiro passo para Deus agir e manifestar a presença dEle é abrir o nosso coração. Nós precisamos nos rasgar diante dEle. E às vezes nós viemos para a casa do Senhor e nós ficamos tão limitados. Olha, fique à vontade, você está na casa de Deus, amém? Você está na casa do Senhor. E eu parei, encostei naquela parede e eu comecei a adorar, e eu comecei a chorar diante de Deus. E quantas vezes nós não choramos diante do Altíssimo, né? Quantas vezes nós não choramos diante do Altíssimo, né? Queridos, porque Deus é bom, agradável, Deus ele é perfeito, sua vontade que é dele é inseparável, também é boa, agradável e perfeita. Não precisamos escolher nenhum outro entretenimento, pois as palavras do Senhor são verdadeiras em nós. Nós não precisamos fazer como Demas. Nós não precisamos pagar o preço como o filho pródigo. Nós não precisamos ficar como o povo de Israel que saiu do Egito.
na primeira dificuldade questionou e queria voltar de novo. Nós precisamos permanecer na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ainda que as nossas circunstâncias dizem o contrário, nós precisamos permanecer na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós temos uma conhecida nossa que canta muito, mas está fora do propósito de Deus, e a gente fica olhando no Instagram, e quando ela canta as músicas do mundo, a gente fala assim, poderia estar cantando para o Senhor. Nós precisamos conhecer verdadeiramente qual é a boa, perfeita e vontade, e agradecer e entender que nós precisamos apresentar a Deus como esse sacrifício vivo. Nós precisamos entrar sem reservas, é tomar uma atitude e caminhar na presença de Deus. Esses dias eu estava comentando um filme que eu assisti na Netflix, e ele fala Campo Minado. Eu quero encerrar com ele, porque o nosso tempo é muito curto, eu gostaria de falar muita coisa, a gente prepara um sermão, né, muito grande, mas o tempo vai passando muito rápido. Mas eu gostaria de terminar com essa canção, aliás, com esse filme, está na Netflix, chama Campo Minado, onde diz a história de 2 soldados, eles vão até o deserto para fazer uma missão. Não sei se vocês já assistiram esse filme, mas vocês vão assistir, porque vai te dar vontade de assistir. E quando esses 2 soldados eles são descobertos, eles começam a correr até que eles vão até a base, e eles acabam pegando uma tempestade muito grande. Eles tinham que caminhar no deserto por volta de 4 horas para chegar até o ponto que eles iam ser resgatados. E no meio do caminho vem uma tempestade muito grande, e uma placa bate no peito de um dos 2. Olha que interessante, dizendo assim, Campo Minado. Aí ele já fica meio assustado, e ele coloca ali o seu pé, e ele começa a falar para o amigo, até que o amigo cai na mina, e pum, ela estoura. E ele perde as suas 2 pernas, ele cai, ele fica meio afoito e tal, e quando ele vai para ajudar o amigo, aí ele coloca o pé também e deu um clique na mina, fala, clique. Aí ele fica sem sair do lugar, pô, e o amigo dele ali e tal, naquela situação, até que o amigo dele morre, e ele fica ali sem saber o que ele faz, porque ele não queria também perder as suas pernas, ou queria morrer, ele queria sobreviver, e queria que um resgate fosse até ele, para salvá-lo. Mas no decorrer do filme é tão interessante, querido, porque vem um senhor, eu chorei demais quando eu vi esse filme, nossa Deus, e vem um senhor e vem chegando e andando no deserto também, e vai até pertinho dele e fala assim, olha, você precisa dar um passo adiante. Aí ele fala, sai daí que tem mina. Ele, não, você precisa dar um passo adiante. E ele vai embora. Aí poucas horas depois ele volta de novo, e o rapaz em pé, e ele vem, você precisa dar um passo adiante. Aí ele vai embora. Quando passa algumas horas de novo, faz favor aqui, vem cá, fica aqui em pé aqui, fazer um favor. Gente, é tremendo esse filme, preste atenção, fica em pé. Esse moço, ele vem andando no deserto, aí ele chega assim, pega assim no rosto dele, fala, você precisa, meu filho, dá um passo adiante. Aí ele começa a falar, não, eu não posso, tem uma mina no meu pé, eu não posso, tem uma mina no meu pé, eu não posso sair daqui. Aí ele vai embora. Aí ele já com sede, o tempo passando, ele com muita sede, aí vem uma menininha, ele começa a gritar, oh, sai daí, tem mina, e a menina vem, e ele já está desfalecido, cansado, e vai dar uma água para ele, ele bebe a água, já com aquele semblante, aí a menininha vai embora, aí depois volta de novo esse moço, é uma loucura, volta esse moço de novo, você precisa sair daqui, meu filho, você precisa dar um passo adiante. Aí esse senhor, ele pega assim, ó, vira assim de frente a mim, ele pega nele assim, ele já cansado, ele segura com as 2 mãos assim, você precisa dar um passo adiante. E ele fala, eu não posso, talvez a mente dele, eu não posso porque eu vou morrer, pode ser, eu não posso porque eu vou morrer. E ele então insiste, você precisa dar um passo adiante, você precisa dar um passo adiante. E ele com o pé na mina. Aí a história vai se passando, no deserto, aquilo que seria 4 horas para ele ser resgatado, passa a ser 56 horas, 54 horas. Ele fica 54 horas no deserto, um sol escaldante durante o dia, à noite, lobo querendo pegar ele, literalmente uma loucura esse filme. Mas quando chega no final, que ele já não está aguentando mais, ele está assim agachado, com o pé na mina, e já está com a boca toda ressecada, e ele decide dar um passo adiante. E quando ele tira o pé,
que ele olha, era uma latinha. Era uma latinha, não era uma mina. E muitas das vezes nós encontramos dessa forma. Nós ouvimos a palavra de Deus. Nós ouvimos a palavra de Deus, mas é preciso dar um passo adiante. Para nós experimentarmos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós precisamos dar um passo adiante na nossa casa, no nosso trabalho. Nós precisamos dar um passo adiante quando nós louvamos a Deus, queridos, de todo o coração. Eu tenho certeza que quando você chegar aqui no próximo culto, você vai fechar os teus olhos e você vai começar a adorar a Deus e dizer que Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Ele é santo, 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 santo. Santo, santo, santo. Não existe palavra melhor para reconhecer a grandeza de Deus e dizer que Ele é santo. Sabe por quê? Porque Apocalipse diz que o mesmo Deus que era, Ele é e Ele vai ser eternamente. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é capaz de mudar a tua vida, Ele é capaz de mudar a tua família, Ele é capaz de mudar a sua situação financeira, Ele é capaz de mudar a tua história, Ele é capaz de fazer do improvável o provável, Ele é capaz de transformar aquele que precisa ser transformado, Ele é capaz de derramar o óleo. A Bíblia, esses dias eu preguei numa igreja, que eu quero finalizar, mas esses dias eu preguei numa igreja, e eu falei assim que existem muitas pessoas que estão livres e presas, porém livre. A Bíblia fala assim de Uzias, que Uzias ele estava livre, mas quando a soberba, quando o orgulho entrou no coração dele, ele se tornou uma pessoa livre e presa. Mas a Bíblia fala assim que quando José, ele estava preso, ele foi visto e ele começou a ajudar na cadeia o carcereiro. A Bíblia diz assim que quando Paulo e Silas estavam presos, eles estavam livres. Por quê? Porque eles poderiam estar presos de corpo, mas o coração, o espírito estava livre, porque eles adoravam a Deus. A Bíblia fala que eles adoravam a Deus, eles cantavam louvores a Deus, eles se rendiam, eles sabiam que existia um Deus que estaria tirando eles dali. E o que Deus mais quer de nós, que nós viemos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável de Deus, vontade de Deus, mas para isso nós precisamos vir e reconhecer realmente que nós não somos nada. Tem gente que faz barganha com Deus, fica triste. Deus, eu estou tristinho, vou para o mundo de novo. Estou tristinho, vou para o mundo. Né? A pessoa passa dificuldade, a primeira coisa que ela briga é com Deus. Aleluias. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam esse sacrifício vivo, sacrifício de louvor a Deus, sacrifícios de louvor a Deus. Eu gostaria que você ficasse de pé nessa noite. Como se diz o nosso pastor, você é o jardim de Deus, como diz a palavra, você é o jardim de Deus, amém? Você é aquele que é usado pelo Senhor nessa noite. Você é aquele que o Senhor trouxe aqui para derramar uma unção nova diante da sua vida, né? E a Bíblia fala, olha, portanto, irmãos, rogo-lhes, é um pedido, pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o culto racional, que é o culto com entendimento a Deus. Deus, eu estou aqui consciente de que o Senhor é o Todo-Poderoso. Deus, eu estou aqui consciente que o meu molde é o Senhor e não as coisas que é lá fora. Deus, eu estou aqui consciente que o Senhor entregou o teu Filho, Jesus Cristo, para morrer numa cruz, e Ele ressuscitou, e Ele está vivo, e Ele pagou o preço por mim. Deus, eu estou aqui consciente em te louvar, em te adorar, porque não existe na terra outro Deus a não ser o Senhor. Deus, eu estou aqui consciente, dizendo que eu sou, Pai amado Deus, totalmente dependente do Senhor. Deus, eu estou aqui como esse sacrifício de louvor, dizendo para ti, Deus, que eu sou carente de ti. Oh Deus, aleluia. Existe uma presença de Deus, existe uma unção de Deus sobre este lugar. Existe uma presença de Deus nesta casa, é o que te faz vir aqui, porque existem homens e mulheres de Deus neste lugar.
E aonde o povo de Deus se reúne, algo novo tem que acontecer. Aleluias. Oh, aleluia. Mas as coisas de Deus só vai acontecer na nossa vida quando nós abrimos a nossa boca. Sabe, queridos, não guarde essa adoração no teu coração, externe essa adoração no louvor, externe essa adoração na palavra, dando glória a Deus, externe essa adoração, dando graças ao Senhor. Aleluias, aleluias, aleluias. E Paulo fala assim: olha, não vos conformeis com este mundo, não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Agora você passa a ter a mente de Cristo, para que você possa experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Feche os teus olhos nessa hora. Eu gostaria que você se rendesse ao Senhor. Eu gostaria que você se rendesse ao Senhor nessa noite. Tua presença, Deus, é tudo que nós precisamos. Porque se não for o Senhor, nós teremos medo de dar o próximo passo. Quando a tua palavra diz que a fé é a certeza das coisas que não se veem, aleluias, mas aquilo que nós esperamos, Pai, em Ti, nós temos a certeza, Senhor, que todas as coisas são possíveis. Porque a Bíblia diz que tudo é possível para aquele que crê. Aleluia. Senhor, não permita, Pai. Não permita, Deus, que o nosso coração seja levado, Deus, para este lugar, ó Pai, aonde nós não conseguimos avançar, Pai. Esse lugar, muitas das vezes, ó Deus, onde nós começamos, Pai, a sentir medo. Este lugar onde nós somos levados, Pai, muitas das vezes começamos a ter temor, ó Pai. Nós não conseguimos retornar, como o irmão contou sobre este filme, Pai. Nós não conseguimos retornar e nem avançar, Deus, porque o medo nos paralisa, Pai. Ei, Jesus, todos aqueles, ó Deus, porque esta palavra, Pai, se o Senhor trouxe, ó Pai, é porque tem pessoas vivendo isto, Pai. Pessoas que não sabem para onde ir, para onde avançar. Elas estão na igreja, elas estão dentro de um contexto cristão, Pai, mas o medo tem paralisado, Deus. Quando na verdade a Tua vontade boa, perfeita e agradável, ela está disponível logo adiante para aquele que crê, Pai. Ei, Jesus, vai quebrando, Pai, as correntes, Senhor, as correntes, ó Deus, colocadas pelo inimigo, ó Deus, nestes pés, que tem feito, Senhor, esta paralisia acontecer, ó Pai. Ei, Jesus, todo medo, Pai, ei, a Tua palavra diz que o amor, o verdadeiro amor lança fora, Pai, todo medo, Pai. Seja jogado por terra, Pai. Seja jogado por terra, Deus, tudo aquilo que o inimigo tem lançado, toda tentativa dentro do lar, dentro das famílias, ó Pai, dentro dos relacionamentos, ó Pai. Ei, Jesus, não vai se abrir. Ah, papai, eu sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode me frustrar. Vai falando com Ele, abre os teus lábios, vai revelando o teu coração diante dele. Conta para Ele todos os seus medos. Ei, Jesus, e cumpra em mim teu querer, o Deus impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Pedido do nosso coração nessa noite, Pai, é que o Senhor jogue por terra, Deus, todas as máscaras colocadas, ó Deus, pelo inimigo. Todo sofisma, Deus, que é a mentira com aparência de verdade, mas que tem se tornado, ó Deus, verdade, ó Deus, na vida de muitos, ó Pai. Que seja desfeito, que seja jogado por terra, Pai, porque quando os nossos olhos se abrem, Pai, ei, Jesus,
quando nós enxergamos, ó Deus, através da visão que Tu tens, ó Pai, nós somos levados, ó Deus, a viver coisas sobrenaturais. É como a águia, Pai, que não consegue enxergar no meio de uma tempestade, mas quando ela avança, Deus, ela sabe, Pai, que logo depois daquela escuridão existe o sol brilhando, Deus. Ei, Jesus, nos dê, Pai, como, Senhor, a Tua palavra diz, nos dê visão de águia, Deus. Visão que enxerga além das circunstâncias, Pai. Aquilo que tenta, Deus, nos paralisar na nossa caminhada, Deus, dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, Pai. Senhor, aquilo que o inimigo tem colocado, ó Deus, que tem mascarado todo o amor, que tem impedido, ó Deus, muitas das vezes do marido enxergar as qualidades da esposa, impedido, ó Deus, da esposa enxergar as qualidades do marido, Pai. Senhor, impedido do casal perceber, ó Deus, o agir do inimigo dentro de casa, às vezes na vida dos filhos, ó Pai. Ei, Jesus, joga por terra, Deus, lança por terra, Senhor, toda mentira, Pai. Lança por terra, Pai, toda tentativa do inimigo, ó Pai, de paralisar a caminhada dos Teus filhos, Deus. Ei, Jesus, aqui tem famílias representadas, gerações, ó Deus, estão dentro deste lugar, Pai. Ei, nós nos levantamos como igreja do Senhor, como sacerdotes, ó Deus, entramos, ó Deus, no mundo espiritual, Pai, e destronamos, ó Deus, o inferno, ó Deus, para a Tua glória, Jesus. Ei, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Satanás, pega tudo que é Teu. Satanás, nós Te damos uma ordem agora no mundo espiritual. Não é na autoridade do pastor, é na autoridade do nome de Jesus. É na autoridade do nome de Jesus, dentro das famílias representadas, aqueles que estão nos assistindo, ó Pai, através do YouTube, Pai, não sei agora, em outro tempo, que vão ouvir esta palavra, em nome de Jesus, nós declaramos sobre a Tua casa, sobre a Tua família, não haverá encantamento, sobre o Teu lar está a bênção do Senhor, porque o Evangelho te alcançou, o Evangelho de Cristo te alcançou, e a Bíblia diz, se tu conheceres a verdade trará libertação, aleluia. Ei, Jesus, entra dentro dos lares, Pai, entra, Senhor, dentro das casas, Senhor, toma as mentes dos filhos, ó Pai, Senhor, leva a mente dos filhos cativas ao Teu Espírito Santo, Pai, as janelas que são os olhos, ó Pai, Senhor, coloca, Senhor, uma proteção, ó Pai, nos olhos, Senhor, das crianças, ó Pai, dentro das famílias, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Senhor, aquele me vem no coração, aquele que tem pensado, ó Deus, em tirar a vida, Pai. Aquele, ó Deus, que está pensando, ó Deus, dizendo, não há motivos para mim continuar, não há motivos para mim avançar, eu estou, como ele disse, eu estou paralisado, o medo me fez parar. Ei, Jesus manda te dizer nessa noite, ei, eu te mando avançar, dê o passo seguinte, porque quem te ordena é